De João Pessoa, Paraíba, Eduardo Nascimento. O que a espiritualidade maior pode nos falar sobre traição e lealdade? O princípio de traição e lealdade deve ser compreendido de maneira bem mais ampla, embora não exclua o aspecto sexualidade. Porque quando se fala logo de lealdade e traição, as pessoas pensam em relacionamento conjugal. E gostaria de lembrar a cada uma e cada um de vocês, a traição vai muito além da mera questão da fidelidade sexual. Inclui. Mas existem os casais poliamoristas que deixam a conversa completamente aberta se entre adultos e adultas. Não estão nos dizendo que seja bom, que nós devemos estabelecer muito menos padrões, que seria o mesmo que dizer que as orientações sexuais sejam obrigatórias. Elas são livres. Assim como a identidade de gênero pode ser emparelhada com o organismo de matéria densa que uma pessoa utilize, ou não ser emparelhada. Então a pessoa tem uma identidade de gênero psicológica que não condiz com sua anatomofisiologia sexual. O que nós precisamos é viver uma era de respeito à diferença. Vivre la différence, vivre la complexité. Diz o Espírito Eugênio Spazia, viva a diferença e a complexidade. A vida humana como ela de fato é. Extremamente intrincada, permeada de paradoxos. Nós costumamos transformar as contradições que sofremos em motivos de abandonarmos compromissos de fé. As pessoas não abandonam seus compromissos profissionais porque se decepcionaram com um colega, nem com um chefe, nem com um patrão. As pessoas não costumam abandonar suas vidas profissionais para adquirir seus títulos, a não ser quando é um acréscimo e não é algo obrigatório, porque sofram desilusões naturais na experiência estudantil acadêmica. Mas nós nos damos sempre ao luxo de presumir que as nossas expectativas frustradas, que dizem muito respeito ao livre-arbítrio que a divina providência tem ao infinito em relação ao nosso discernimento, o respeito ao nosso livre-arbítrio, o respeito à nossa vontade pessoal, tanto que há tanta maldade, tanto que há tanta angústia existencial, tanto que há atrocidades perpetradas em escala gigantesca. Os 3 grandes genocidas do século XX, nenhum deles eram religiosos, todos eles eram políticos tiranos. Então temos que nos opor à tirania, seja política, religiosa ou social, como os tabus o são. As famílias podem exercer tirania. Filho meu não pode isso, filha minha não pode aquilo, etc. Os ambientes profissionais têm suas culturas, não só de classe, mas no que diz respeito a instituições privadas ou públicas, há uma cultura organizacional que faz exigências das pessoas, que pretende oprimir a singularidade, que busca mutilar a originalidade de uma pessoa e, com isso, sufocar o espírito que todos somos. Voltando então exata e especificamente a questão traição, que a gente associa logo traição à fidelidade, não é? E lealdade como sendo um assunto relacionado à amizade, a relacionamentos interpessoais, os mais variados. Fidelidade no sentido sexual está dentro de um sentido mais amplo de lealdade. As pessoas devemos assumir compromissos, temos que ter hombridade de honrar compromissos. Se um compromisso não puder ser honrado, temos que negociar com a parte com que acertamos a incumbência e desincumbência de uma certa tarefa e assim negociarmos se aquilo é possível ou não, a não ser que pressupostos que davam base àquele compromisso tenham desaparecido. Por exemplo, perdemos completamente a confiança em alguém. Então, se não há lastro de confiança, se nós percebemos que uma pessoa está mentindo, se ela fala de forma elaborada apenas para nos ludibriar, julgando-nos broncos, ingênuas broncas, nós podemos suspender o contato sem sequer dar satisfações à pessoa.
Há pessoas que se afastam de nós e não dão satisfações porque não querem ouvir que nós teríamos argumentos para apresentar a elas e para os quais elas não teriam contra-argumentação. Mas quando nós estamos realmente à frente psicológica, intelectual e mesmo moralmente de alguém, em vez de ficarmos magoados, magoadas, ressentidos, ressentidas, por que não damos uma prova para nós próprios, para nós mesmas, de que realmente estamos à frente e simplesmente ignoramos que aquele laço deva ser mantido? Há vínculos afetivos que são verdadeiras cadeias, são prisões sociais, prisões familiares, prisões religiosas, prisões políticas, prisões culturais, cultura de região de um país, cultura nacional. E nós vivemos de grilhões em grilhões, sempre perdendo partes de nossa expressivas, de nossa personalidade e por isso de nossa contribuição para o mundo. Tudo isso está dentro do que se está falando sobre traição. Porque a maior traição, a maior falta de lealdade que podemos vivenciar é uma traição em relação a nós mesmos, a nós próprios. É uma deslealdade com relação aos nossos princípios, aos nossos valores. Nós não poderemos ser leais a outras pessoas. Nós não poderemos honrar compromissos em profundidade se primeiro não respeitamos o estofo basilar daquilo que nós consideramos essencial, se não temos uma noção clara de prioridades, se nós não sabemos quem realmente somos, no sentido de, nesse estágio evolucional em que estamos, a psicologia junguiana se fala de individuação, não importa a nomenclatura que utilizemos, nesse estado de desenvolvimento como pessoas que tenhamos. Como eu posso me posicionar com terceiros com clareza se primeiro não estou sendo claro comigo mesmo, comigo mesma? Então a primeira questão é estar num relacionamento amical, profissional, acadêmico, conjugal com alguém para que eu possa ser leal, para que eu estabeleça laços realmente saudáveis psicologicamente com aquela pessoa, porque primeiro temos que pensar que a coisa é psicologicamente saudável, socialmente íntegra, para que nós possamos ser espiritualmente lúcidas. Eu preciso me conhecer em profundidade. Então não adianta nós estarmos querendo nos enquadrar. Quando nós estamos tentando nos enquadrar, nós estamos fraudando. Isoladamente considerando o movimento de se enquadrar, se ajustar, vejam que interessante, porque fala-se do desajustado, a desajustada. Essa pessoa desajustada é um desajustado. O princípio é esse, não se ajustou a um esquema cultural e social e político de uma época e lugar. E nós precisamos fazer, eis mais uma vez um paradoxo, uma certa medida de negociação com a nossa época para que não avancemos demais na vanguarda e passemos a ser menos ouvidos do que poderíamos ser. Mas há certas negociações que não são realizáveis, seriam indecentes. Nós adulteraríamos, prostituiríamos a nossa consciência. E nós vemos muitas pessoas que pervertem os seus ideais mais sagrados para serem vistas como santas, para serem vistas como boas pessoas, para serem vistas como distintas aos olhos de terceiros. Não lograrão êxito nisso, a não ser com pessoas tão convencionalistas e hipócritas como elas. O que temos que fazer então? Ser diplomáticos até certa medida? Sim. Ser psicológicos e didáticos, até isso, muito. É fácil quando utilizamos a analogia de convivermos com crianças e adolescentes, como professores, como professoras, como pais, como mães, como tutores, tutoras. Se nós não ajustamos a nossa abordagem de certos temas, se nós não procuramos fazer uma aproximação empática com o nível de percepção ou a maneira
de percepção de uma pessoa sobre um assunto, às vezes não é nível, às vezes é apenas um ângulo de observação diferente. Se nós não fazemos esse esforço de empatia para fazer uma tradução dos nossos valores para os valores daquela pessoa, nós não poderemos ter sucesso em ajudar aquela pessoa. Tem que haver um ponto de equilíbrio, sempre móvel. Como ajustar? Muitas vezes, entretanto, nossas consciências nos solicitarão que sejamos firmes, que contrariemos a imagem de uma pessoa cômoda, conveniente, gente fina, agradável. Eu gosto muito de estar perto dessa pessoa. E, por exemplo, recentemente o Espírito Eugênio Aspásia nos disse algo relativamente chocante, embora não me constituísse surpresa pela minha experiência, mas achei interessante ela trazer chocante para quando as pessoas ouvem. É muito mais fácil uma pessoa, então em termos de percentuais, é muito mais fácil encontrarmos pessoas maduras, em escolhas muito conscienciosas, em decisões bem judiciosas e difíceis no campo de suas vidas pessoais, conjugais, que essas pessoas estejam ou divorciadas ou solteiras, normalmente divorciadas ou divorciados, do que casados, casadas. Vejam bem, em termos percentuais. Há exceções, lógico, nos dois sentidos, e não é bem uma rara exceção de um lado do outro, de um lado ou de outro, apenas que é mais fácil, em termos percentuais, que uma pessoa esteja acertando por ter a coragem de romper um relacionamento do que por fazer um esforço de manter um relacionamento. Todas e todos nós sabemos que um relacionamento, qualquer gênero de relacionamento, exige-nos esforço. Nós vivemos numa era de relacionamentos descartáveis. As pessoas estão brincando de se aproximar e se afastarem de pessoas, inclusive no capítulo sexual. Mas existe um momento em que as pessoas começam a se anular em prol daquele ideal, aquela máscara, aquela imagem social de que estão casadas, que têm sucesso na vida afetiva. Posso falar porque estou casado. É muito consciencioso uma pessoa dizer: quero me divorciar, preciso estar divorciado ou divorciada, e continuo assim porque não apareceu uma pessoa que esteja dentro dos meus parâmetros de valores inegociáveis, ou entra por esse padrão de caráter, ou que me respeite nesses traços ou fibras fundamentais do meu ser, ou eu prefiro estar, por exemplo, no campo conjugal, afetivo, romântico, sozinho, sozinha. Claro que há pessoas que despendem esforços heróicos para se manterem casadas, sob a maneira quando há crianças envolvidas, mas muitas vezes, por haver crianças envolvidas e um pandemônio em casa, e as crianças funcionando como para-raio daquele pandemônio, que haja a decência de nós dizermos que um casamento terminou. Entretanto, vamos passar para a questão sexual conjugal. As pessoas, normalmente, a gente imagina, não é? Casamento acaba quando há traição. Os especialistas e as estatísticas sobre o assunto dizem o contrário. O que faz os casamentos se arruinarem, imaginando que não só a pessoa que fez a pergunta, mas a maior parte de vocês esteja com esse assunto em mente, porque nós somos uma cultura exageradamente voltada para a questão romântica, há uma erotização excessiva de tudo que é humano, ou as pessoas são apegadas a questões materiais financeiras, ou estão pensando em sexo e relacionamento conjugal. Lamentavelmente, é essa viciação que indica um primarismo psicológico e espiritual, médios, o primarismo dos dois lados, em nossa faixa evolutiva dessa civilização terrena. Então, nesse capítulo de sexualidade, por exemplo, quando vai se entrar na traição e lealdade, vejamos principalmente se nós estamos sendo leais a nós mesmos, a nós próprias. As pessoas, por exemplo, condenam, mais uma vez, eu não estou apresentando como modelo,
Eu acho, na minha opinião, que a monogamia é bem interessante. A monogamia parece-me o ideal, mas a gente pode cair naquela inclinação de supor que a heteronormatividade também é o ideal. É o ideal para a pessoa não sofrer preconceitos, mas a heteronormatividade só existe para a reprodução da espécie. Tanto é que a autora da saga Harry Potter, julgando-se talvez muito esclarecida e julgando-se apenas transfóbica, ela não se diz assim, não é? Mas julgando-se feminista, disse que saudosista da época em que as mulheres eram seres que menstruavam. Então eu acho que ela quis dizer, como ela é uma mulher 5 anos mais velha que eu, como ela não deve mais menstruar, ela não é mais mulher. Ela deve se condenar como uma velha. Ela não é só transfóbica, ela tem ódio a idosos e idosas, ela tem ódio a si mesma, ela condena mulheres. Quantas de vocês, amigas, acham que vão deixar de ser mulheres quando pararem de menstruar? Ela não foi só transfóbica, ela foi muito mais que isso. Quando condenamos um grupo, acabamos nos condenando. Se nós condenamos um grupo diferente de nós, estamos autorizando que pessoas diferentes de nós também nos condenem. Então, o que nós devemos fazer, não há nenhum, onde vocês fez uma pergunta aqui sobre, não estou falando do paradoxo da tolerância, não há paradoxo nenhum, isso é claro. Como disse Eugênia Spaz em 2006, o flagelo anticristo, o preconceito. Não há paradoxo nenhum. Não se pode ser tolerante com intolerância, isso é ilógico. A intolerância não pode existir. Eu não posso decidir a partir dos meus valores que o outro não tem direito de ser quem é. Se não invade o espaço das minhas escolhas, se não invade o meu direito de ser, eu tenho o dever de defender aquela pessoa. Como disse Voltaire, não concordo com nenhuma de suas palavras, mas dou minha vida pelo seu direito de expressá-las. Esse homem disse isso no século XVIII, não por acaso um dos pais do iluminismo. Então, há pessoas que, por exemplo, acham bonitinho, não, eu sou uma pessoa bem convencional, sou monogâmica, heterossexual, conversa fiada, ou é pansexual, onde houver buraquinho está tudo bem para essa pessoa, não é heterossexual coisa nenhuma. Ou então é bissexual e não assume, é fácil uma pessoa ser bissexual e não assumir. Trai a esposa, põe uma floresta na cabeça dela, engana. Eu acho que a pessoa deveria dar o direito à outra se afastar. Você é fiel a mim? Sou, claro que sou. Não, não sou. Você quer ficar comigo mesmo assim? Pensemos, nós estamos tão acostumados a um universo de hipocrisias que uma parte significativa de pessoas tem experiências extraconjugais, não vou dizer que percentual, que os estudiosos costumam apresentar, e nunca dizem a seus parceiros e parceiras. Eu digo não uma experiência, um acidente aqui ou ali, mas sistematicamente, mantendo relacionamentos paralelos. Me permitam dizer, isso é uma gravíssima indecência e um desrespeito não ao outro, mas a si próprio, a si mesma. Nós nos acostumamos a enviar uma sintonia, uma energia para o universo que responde. Eu vou chamar para mim pessoas que sejam mais espertas do que eu e que me enganem melhor do que eu, se não encarnadas, pior ainda. Os despojados de aparelhos físicos de existência que vão me usar, assim como uso as outras pessoas de acordo com minha conveniência, vão me usar e quando terminarem a sua agenda, quando a sua agenda for cumprida por nosso intermédio, eles jogam um bagaço fora. A pessoa não precisa acreditar no que eu estou dizendo, isso é uma realidade do mundo espiritual. Nós estamos numa civilização que associa inteligência a cinismo. Associa cultura a uma pessoa que manipula bem as outras, que consegue tapear bem, principalmente na nossa brasileirite vergonhosa, quando a pessoa leva vantagem, quando a pessoa engana e se achou assim, mas vamos usar a palavra sagaz que outras. Vou reiterar o que disse em outras ocasiões aqui. O problema de quando a gente escolhe o mal ou o bem é que sempre existe alguém mais inteligente, mais capaz que nós naquela escolha de sintonia. Sempre existe alguém pior e sempre existe alguém melhor.
Se eu escolho o caminho do mal, ainda que eu diga, não, isso não é o caminho do mal, não, todo mundo faz isso. Não todo mundo. Porque tem pessoas que, além de estúpidas, ignorantes e desonestas, elas acham que todo mundo tem que ser desonesto, porque elas não conseguem conceber ninguém que seja melhor do que elas. Então elas presumem, não, isso não é uma sintonia do mal, eu estou apenas me protegendo. Tem gente que acha que enganar esposo ou esposa é caridade. Não vou dizer a ela que eu estou botando ponta, porque, coitadinha, ela vai sofrer. Coloque-se no lugar dela e pergunte se você gostaria de saber que você estaria traindo sempre, se ela está esperando monogamia. Não há empatia. A pessoa cria uma racionalização, constrói uma imagem de que está sendo generosa, coisa nenhuma. Ela está usando as pessoas como peças na sua vida de acordo com seus interesses políticos, sociais, econômicos, o que seja. Se a gente não assume que tem esses traços, não vai resolver nunca. E vai chegar alguém com a racionalização mais elaborada ainda, no plano físico ou fora dele, e vai nos enrolar, nos emaranhar em seus projetos, os delas, não os nossos, e nos conduzir a um abismo. Aquela história que Jesus falou, lembra da parábola? Cegos condutores de cegos, cegas condutoras de cegas, cairão todos no barranco. Não é uma opinião que estou trazendo, isso é um princípio universal. Cada religião, cada tradição espiritual apresenta do modo. Lei de causa e efeito, amar o próximo como a si mesmo, como disse o nosso Senhor Jesus. A lei do karma, que é algo muito mais profundo que só lei de causa e efeito, que é o cartesiano, lógico. Foi a tradução no século XIX de Kardec para o assunto. Nós somos desligados de todas as religiões formalmente organizadas. O hinduísmo tem uma visão do karma muito mais profunda, mística. E de fato, porque quando ficamos vinculados só a resultados de outras vidas, não percebemos que hoje estamos escolhendo uma má sintonia. A pessoa, por exemplo, julga que humildade é parecer humilde. Quase nunca a humildade autêntica parece humildade. O que as pessoas mais veem como humildade é uma máscara de humildade. É um simulacro repulsivo. É a pessoa com voz melíflua, um sorriso de subserviência. Sobremaneira no Brasil, nós temos essa cultura, eu posso falar porque sou apaixonado pelo meu país, um simulacro de modéstia, a tal da falsa modéstia, e uma atitude de submissão aos gostos e caprichos de outras pessoas para ser amável. Aí o que acontece? Essas pessoas atraem parasitas, manipuladores, manipuladoras, mas é excelente essa sintonia. Para ser amável com todas as pessoas, elas não dizem não a ninguém, então elas atraem aquelas pessoas que exploram isso aí. Se algumas pessoas começam a dizer honestamente não, quando não podem assumir um compromisso, se elas explicam educadamente, não posso por isso, por tais ou quais razões. Se alguém se ofende com isso, essa pessoa não é nossa amiga, nosso amigo. Que tal nós colocarmos vampiros e exploradores e manipuladoras para pastarem, para saírem de nossas vidas? O que vocês acham disso? Nós queremos ser gentis com parasitas e vampiros e psicopatas, ou queremos ter amigos e amigas, irmãos e irmãs em ideal, que de fato se afinem com o nosso modo de ser, com nossos valores e que sejam pessoas decentes e de fato sejam cristãs ou fraternas ou civilizadas? Qual é a nossa escolha de vida? Então o que parece inteligente é muito estúpido, é suicida. A pessoa pensa que está cuidando de si, mantendo uma boa imagem, ela está se jogando no barranco. E ela não pode se sentir vítima, porque ela está preocupada em ser sempre boazinha, sempre amávelzinha, sempre falsinha, sendo usada por gênios tenebrosos muito mais honestos que ela, que vão usá-la de acordo com suas prioridades. E depois, a pessoa é largada numa situação infeliz, certamente se sentindo vitimada, pobre de mim que foi incompreendida, ela acha o que quiser. A vida funciona de acordo com nossas escolhas, a cada um segundo suas obras, como disse nosso Senhor Jesus. Jesus não foi só o fundador de religião. Jesus foi o maior estudioso e entendedor do funcionamento da consciência humana e de seus entrelaçamentos com os fenômenos kármicos.
e com a nossa capacidade, nosso potencial de nos melhorar, de nos tornar pessoas mais aptas. Nós estamos tão acostumados a mentiras e manipulações, hipocrisias, que esquecemos que, embora devamos ser cuidadosos, sim, quando vamos falar alguma coisa para alguém, mas, amigas, amigos, embora primeiro tem aquela pessoa, não é? Vamos colocar o extremo oposto logo, que sempre quer falar a verdade, toma iniciativa de dar um conselho a uma pessoa que não foi pedido. Essa é uma pessoa invasiva, autoritária. Ela pode ser uma pessoa hipócrita que esconde sua agenda. Por exemplo, ela pode ser sádica. E ela pode ver alguém alegre e vai lá dizer: nossa querida, mas você está parecendo abatida, está parecendo mais velha. O que houve? A intenção era só abater a alegria daquela pessoa. Eu estou apresentando um exemplo bem pobre, mas existem alguns bem mais sofisticados. Uma pessoa que toma a iniciativa de nos procurar, sem nós havermos autorizado, sem nós havermos solicitado para nos dar conselhos, ela tem que ser íntima. Se ela não é íntima, ela é invasiva, ela é autoritária, ela é desrespeitosa. Ponto. A alegria que surgiu quando eu comecei esse trabalho com o programa de TV em 1994 foi isso. Em alguns momentos, algumas pessoas diziam: não concordo, etc. Ah, tá certo, não tem importância, mude de canal. Só ouve quem quer. Nós estamos apresentando uma deontologia alternativa para quem não aceita o que existe aí em termos convencionais. Se você não gosta, parta para o convencional. Existem muitas opções, inclusive de pessoas que vão ensinar a santidade para você do jeito que você está esperando. Então, quando uma pessoa hoje tem essa maravilha nas redes sociais, mas ainda, a gente só é inscrito no canal de quem quiser, a gente só segue uma página no Facebook, se quiser, liberdade, maravilha, não é? E a gente fica à vontade para dizer o que quiser, porque quem não gostar, não gosta, sai, se afasta e segue seu caminho. Escolhe sua linha de destino. Porque nossas escolhas de sentimentos e valores, se nós dissermos ego ferido, capricho, meu ego foi ferido, meus caprichos, meus brios foram feridos. Se a gente viver a base, escolher rotas de vida de acordo com onde o ego machuca e onde o ego fica confortável, isso é bastante rudimentar. Isso é bem superficial. Isso é muito suicida. Nós precisaríamos buscar os amigos do espírito e não os amigos do ego. Então vamos voltar ao ponto fundamental sobre a abordagem tem uma abordagem mais autêntica. Jung disse isso: não devemos procurar ser justos, mas sim ser íntegros. Jesus disse: bom só Deus o é. Veja, Jesus falou isso 20 séculos, 19 séculos antes de Jung. Por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. Aí alguém falou: mestre, disseste bem? Então, ele estava à frente, ele reconhecia que estava à frente, lógico. Ele era a voz da verdade e fazia aquela performance, entre aspas, porque era uma realização mesmo, não era uma performance de fenômenos prodigiosos, para as pessoas acreditarem que ele realmente era a voz da verdade. Eu sou da opinião de que aqueles fenômenos retratados nos evangelhos canônicos são literais. A gente acha um pouco hiperbólicos aqueles eventos porque a gente não está acostumado a conviver com Cristos, com Budas, os verdadeiros Cristos, não gente que faz pose de Buda, pose de santo. Isso é fraude, gente. E o curioso é que às vezes a fraude é profunda, a pessoa acredita que é um ser de luz. Ela já está convencida, já ouviu tanta gente dizer que quando a presença dela está no ambiente gera uma paz, porque ela está sempre com a voz doce, ela só é sorriso, que ela condiciona aquilo como seu padrão de comportamento e ela se convence que é uma pessoa maravilhosa. Ela pode ser só covarde, omissa e será cobrada por tudo isso. Por exemplo, na nossa relação com íntimos e íntimas, pais e mães, filhos e filhas, irmãos que sejam amigos ou amigos que sejam irmãos. Amigas, irmãs, amigos e irmãos. Como é que nós vamos deixar de falar para pessoas íntimas que percebemos que ela está tomando uma rota de algo desastroso para essa pessoa e nós vamos deixar de falar pelo perigo de sermos mal interpretados ou até, mas se essa pessoa deixar de ser minha amiga, às vezes o assunto é tão sério a esse ponto. Vamos trair nossa consciência? Se essa pessoa é realmente amiga, ela pode ficar muito aborrecida com a opinião que tenhamos diferente dela, mas
ela vai acessar o nosso coração, a nossa intenção. Nossa intenção realmente é ajudar. Então, não podemos falhar com nossa responsabilidade com pessoas muito íntimas ou com pessoas que nos endossaram para ajudá-las naquele caminho. Vocês conseguem visualizar, vamos repetir mais uma vez, aquela situação de procurar um médico, uma médica, estou com dores, vamos fazer os exames. O que você tem? Não, nada, você está ótimo, você está com muito boa saúde. Então, não fazer uma cirurgia quando é necessária, não fazer uma prescrição de uma terapia medicamentosa quando necessária. Esse médico, essa médica seria irresponsável? Seria criminoso? E por que nós esperamos de orientadores espirituais palavras mansas, passar a mão na cabeça e dizer, tá tudo bem, o pessoal tem inveja de você, estão perseguindo você gratuitamente? Então, que nós abramos nossas consciências para compreender. Quando somos francos, quando somos autênticos, e quando não aceitamos inautenticidade e franqueza próximo de nós, vamos sim nos desligando de pessoas com quem estávamos íntimos no início de nossa existência física e vamos nos aproximando paulatinamente de pessoas cada vez mais emparelhadas, em processo de coadunância de valores, de vibração com o nosso modo de ser.